Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast Direito Penal do Zero. Meus caros, se você ainda não me conhece e é novo por aqui, eu sou Gia Campos e eu passo por aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre essa matéria do direito penal, para que você possa se preparar para ser aprovado naquela prova dos seus sonhos, tá? Queridos, eu quero em primeiro lugar agradecer a você que nos ouve semanalmente. Eu me recordo que há 3 anos atrás, no nosso primeiro episódio, quando eu gravei o primeiro episódio, nós tínhamos apenas 3 ouvintes. Hoje nós passamos a marca de 100 mil ouvintes e também os nossos podcasts juntos, mensalmente, eles chegam a mais de 2,4 milhões de pessoas. Então, esse projeto que começou lá, bem quietinho, bem simples, eu gravava com o meu fone de ouvido, hoje ele impacta a vida de milhões de pessoas. Então eu agradeço primeiramente a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui e também a vocês que me ouvem, que dão crédito àquilo que eu passo e que confiam no conteúdo que eu represento aqui, tá? Então eu quero nesse momento falar hoje com vocês a respeito do crime que tem previsão expressa no artigo 286 do Código Penal, que é incitação ao crime. Você sabe o que significa incitação ao crime? Quais são os exemplos que eu posso trazer a respeito da incitação ao crime? Já ouviu falar sobre isso? Bom, é um tema muito que está em evidência no momento, Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu postei algo recentemente e deu uma repercussão gigantesca. Então, olha só, antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero falar com você que ainda não adquiriu o livro jurídico, um livro preparatório, para que você possa se preparar, tá? A Editora do Direito, juntamente com o Grupo Direito do Zero, nós nos unimos e queremos te dar um cupom de desconto de 20% off. Olha só, que legal. Aproveita essa oportunidade, eu vou deixar o link aqui na descrição e acesse o site editoradodireito.com e lá você vai poder escolher o seu livro jurídico, aquela doutrina para que você possa se preparar, tá? E aí você aplica o cupom de desconto Direito do Zero, tudo junto. E aí, finaliza a sua compra e só aguardar chegar na sua casa, tá? Então, o recadinho tá dado. E agora nós voltamos ao nosso tema da aula de hoje, que é incitação ao crime. Eu quero que você me acompanhe agora lá no artigo 286, que vai falar assim, incitar publicamente a prática de crime. Pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Então, olha só, o parágrafo único está escrito assim, incorrer na mesma pena, ou seja, quem incita publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas contra o poder constitucionais, as instituições cíveis ou sociedades. O que nós temos em primeiro momento aqui? Incitar publicamente a prática de crime. Então, peraí. Vamos lá, vamos voltar nas nossas primeiras aulas, onde eu digo a respeito da incitação, como que configura esse crime, como que ele vai se consumar. Então perceba, incitar publicamente. Então eu preciso não basta apenas o verbo incitar, eu preciso publicamente alguma coisa que seja a prática de um crime. Então eu estou no seio da minha casa, eu estou reunido na minha prole, e aí eu falo, Olha, sinceramente, eu acho que a prática do crime de homicídio, ela não deveria ser crime. Eu apoio, tem que matar mesmo aqueles que eu tenho desafeto. A partir desse momento, eu estou apenas externando dentro do seio da minha família. Se não houver a publicação daquele ato, tudo bem. Não há a ocorrência de crime. Por quê? Porque o tipo penal, ele vai falar em incitar publicamente. Ou seja, eu preciso ir numa praça e falar. Eu posso estar dentro de um ônibus lotado e falar, olha, eu acho que é certo matar alguém, eu acho que é certo roubar, vamos matar as pessoas. Então, nesse momento em que eu faço essa incitação, e essa incitação ela se dá em local público, automaticamente eu já tenho a ocorrência desse crime. Eu já tenho a consumação do crime, porque ele vai se consumar no exato momento em que o agente prolata aquela fala. Então ele realiza aquele momento a fala dele.
Então, eu entendo nesse momento que já é a consumação. Também, hoje, nós temos a utilização do meio da internet. Então, o agente ele utiliza-se da internet para que ele possa proferir aquela fala. Então, ele fala o seguinte, ó, vamos matar fulano de tal, vamos matar todo mundo que é de um lado, vamos matar todo mundo que é do outro lado, vamos matar todo mundo que não acredita nisso, vamos matar todo mundo que acredita. Então, quando o agente ele utiliza-se desse meio da internet, que é um meio público, ele já está incidindo no crime, o crime já é consumado, tá? Aqui vale ressaltar a possibilidade de uma tentativa. Vamos supor que eu escrevi lá na minha rede social. Gente, é o seguinte, vamos todo mundo nos reunir na próxima semana na frente do banco X e vamos encher aquele banco de pedra. Vamos tacar pedra, vamos detonar tudo aquele banco, vamos arregaçar, vamos fazer o escarcéu. E aí eu, publico. Naquele exato momento, a minha rede social é suspensa ou cai. A minha internet caiu. Não chegou a ser publicado, ficou lá, ó, em rascunho. A consumação é uma pergunta muito engraçada, né? Porque alguns treinadores vão falar, peraí, a partir do momento em que eu realizei aquele post, ele já deveria ter ido. Só que a partir do momento em que, por algum motivo, tá, uma circunstância alheia à minha vontade, aquele fato acabou não se publicando, ou seja, não se tornou público. Aí, nesse caso específico, a gente pode falar sobre tentativa, tá bom? Então, você já percebeu, meus caros, que nós estamos diante de um crime formal. Por que que nós estamos diante de um crime formal? Justamente, meus caros, por quê? Porque eu não preciso da consumação, ou seja, que as pessoas que receberam aquela informação da incitação que eu cometi, que elas possam vir a, de fato, realizar aquela conduta criminosa. Então eu não preciso que aquelas pessoas que ouviram a minha incitação em relação a ir até um banco X, até um local X e determinar e quebrar tudo, que elas efetivamente façam. Basta que elas tenham ouvido aquilo que eu disse anteriormente, ou seja, basta que eu tenha feito apenas o quê? Uma incitação, porque nós estamos falando de incitação ao crime, artigo 286. Não confunda com apologia de crime ou criminoso, tá? Porque apologia de crime ou criminoso, eu estou falando de algo que já aconteceu, tá? E na incitação do 286, eu estou falando de algo que ainda não aconteceu, tá? Se tivesse acontecido, nossa, parabéns àquelas pessoas que danificaram, que quebraram tudo aquela loja. Eu parabenizo aquelas pessoas que explodiram tudo, que começaram a guerra. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma apologia. Nós vamos realizar, né, teremos uma aula a respeito do 287, mas agora eu quero que os senhores foquem no 286, que é incitação de crime, porque o crime ainda não aconteceu, tá bom? E aí eu quero chamar a atenção dos senhores lá na pena, tá? Então nós voltamos no Código Penal, artigo 286, vamos ver o seguinte, ó, pena de detenção de 3 a 6 meses. Jean, crime de detenção, bom, é simples. No crime de detenção, você já vê que a prática desse crime, ela é muito, muito inferior. Por isso que nós temos uma pena de 3 meses a 6 meses. Por que tudo isso? O que significa tudo isso? Você que me acompanha, você já sabe que nós estamos falando de um crime de menor potencial ofensivo. Então, automaticamente na tua mente já deve se lembrar automaticamente do artigo 61 da Lei 9.099 de 95, que vai falar que considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, os crimes que a lei combine pena máxima que não seja superior a 2 anos, tá? Então eu já falei aqui, né, para os senhores que é uma pena simbólica. Tô falando de 3 a 6 meses, tá? E também o artigo 89. No artigo 89 da mesma lei, ela vai falar o seguinte, ó, que é possível, nos crimes em que a pena mínima combinada for inferior ou igual a 1 ano, pode o Ministério Público, no ato, né, que ele oferece a denúncia, ele propor uma suspensão do processo.
de 2 a 4 anos. Então o MP basicamente chama o agente de lado e fala, seguinte, você não quer responder por isso, né? Você não quer continuar esse processo, você não quer que a tua ficha fique suja, né? O agente, não, pelo amor de Deus. E aí chama-se esse agente, ele fala, tudo bem, eu aceito a suspensão. E aí acontece, ele fica por um período de prova, de 2 a 4 anos, que ele fica, em silêncio, ele fica piando, ele não se envolve em absolutamente nada, ele não chama nenhuma uma mosca de feia. Por quê? Porque tem uma consequência de que essa suspensão ela pode ser revogada. Então a gente fala, peraí, então eu posso ser responsabilizado, eu não quero uma condenação futura, então eu fico tranquilo, tá? Então, nós vemos que esse crime, embora haja uma incitação a um crime muito grave, ele é um crime que é punido de uma forma muito branda, entenderam? Então, com isso, nós já vemos que é um crime de ação penal pública incondicionada, perfeito? E de uma certa forma, meus caros, esse crime ele não tem muita incidência, tá? Mas é ideal que você saiba e esteja preparado quando nós estamos falando de crimes contra a paz pública. E é isso, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado a você que mais uma vez bateu presença aqui, né? Confirmou a sua presença. E eu gostaria de conversar com vocês rapidamente, preste atenção, sobre a possibilidade de nós abrirmos um podcast, tá, privado. Aqui na plataforma do Spotify, agora nós temos a possibilidade de ter um podcast pago. Então eu gostaria de saber com você se você estaria apto a entrar nesse podcast e a pagar mensalmente, contribuir, né? Afinal de contas, são 3 anos que nós estamos aqui toda a semana trazendo conteúdo da melhor forma para que possa te ajudar. Então, peço um pouco da sua atenção e da sua ajuda mensalmente. É um valor muito simbólico, mas que de toda certeza vai poder nos ajudar a manter esse projeto de pé, tá? Então responda a enquete aqui se sim ou não, que eu vou me inspirar com base nisso. A gente vai começar a produzir conteúdo exclusivo para aqueles que são assinantes. Queridos, ficamos por aqui. Um forte abraço e até mais!